no humor, prazer e energia. Então, dá uma olhada aqui, estrategista. Como é que a gente faz um diagnóstico de depressão maior? Então, o diagnóstico de depressão maior, na sua prova, vai ser você olhar para a sua questão e procurar. E procurar o quê? Alteração do humor, entristecimento, a pessoa está desanimada, a pessoa está desprazerosa, ou seja, perde o prazer, perde o interesse, a chamada anedonia. Ou ainda, na maior parte dos casos, uma alteração da energia. Então, você já viu alguém com depressão? Essa pessoa parece que está cansada, parece que ela está exausta, tem baixa energia, baixa disposição. Então, a partir de agora, viu um enunciado que você desconfia que seja depressão, você vai procurar. Tem alteração do humor? Tem alteração do prazer? Tem alteração da energia? E por quê? Porque você precisa necessariamente encontrar ou entristecimento, humor entristecido, ou ainda a anedonia, a perda do prazer e do interesse. Ou seja, eu vi isso, um ou outro, ou os dois, agora eu posso seguir a minha investigação procurando critérios menores, critérios acessórios, ou seja, eu preciso encontrar necessariamente alteração do humor e ou alteração do prazer. Um dos dois precisa estar ali. Depois disso são critérios inespecíficos, nem se preocupe em decorar, você vai ver pelo enunciado. O paciente ele fica com baixa concentração, baixa autoestima, muda o sono para mais ou para menos, muda o apetite e o peso para mais ou para menos. O paciente, em casos mais graves, pode ficar com ideias de suicídio. Então, a primeira dica que eu quero contar aqui para vocês é que um quadro de depressão é muito heterogêneo. Então, pode ter uma pessoa com depressão, tem humor entristecido e ou anedonia, e que está comendo pouco e dormindo pouco, e uma outra pessoa, um vizinho ali tem depressão e está comendo muito e dormindo muito. Então, lembre-se que você precisa da pedra fundamental, que é humor entristecido e ou anedonia, e na maior parte das vezes cansaço, essa alteração, essa baixa da energia. Depois você procura ali esses critérios menores. Segundo o DSM-5, nós precisamos de 5 critérios, no mínimo, por pelo menos 14 dias, na maior parte do tempo. E o que isso quer dizer, estrategista? Quer dizer o seguinte: o paciente com depressão ele está há pelo menos 2 semanas, de manhã, de tarde, de noite, com esses sintomas, com essas queixas. Então, se a banca diz, de vez em quando fica triste, de vez em quando sem concentração, isso não é depressão. A depressão é uma constante, atinge o doente na maior parte do tempo, por pelo menos 14 dias, 5 critérios, pelo menos, segundo o DSM-5, ou ainda, segundo a CID-10, pelo menos 4 critérios. Nem se preocupe muito nisso para a sua prova. Na sua prova, olha o enunciado, procura humor entristecido e ou anedonia e esse resto aí, esses sintomas, esses critérios acessórios. Beleza até aqui, estrategista? Então, vamos seguindo. Em crianças e adolescentes, olha esse gurizinho brabo aí, gritando, irritado. Estrategista, eu acabei de falar para você que a gente precisa encontrar necessariamente humor entristecido e ou anedonia. Mas em crianças e adolescentes, o humor pode estar entristecido ou irritado. A criança está brigona, está respondona, é uma criança que mudou um comportamento, que antes era uma criança mais doce, meiga, agora está respondona, está xingando, está brigando. Existe uma irritabilidade. Então, crianças e adolescentes, a gente pode considerar como critério maior, fundamental, em vez de humor entristecido, irritabilidade. Então, fica ligado quando você for avaliar um caso que envolva crianças e adolescentes. Algumas bancas vão te perguntar, mas tá bom, você descobriu que é depressão, mas é uma depressão leve, é uma depressão moderada ou é uma depressão grave? Estrategista, isso aqui é moleza, não precisa decorar nada em psiquiatria. Só vem comigo, presta atenção que você vai matar essa questão. Depressão leve é um paciente que tem prejuízos funcionais, mas ele toca a vida dele. Ele trabalha, ele estuda, ele namora, enfim, ele vai tocar a vida dele com pouco prejuízo. Depressões moderadas, o prejuízo já está mais evidente. Começa com faltas no trabalho, com brigas em casa, problemas de relacionamento. Ele não começa a ter, ele para de ter aquele cuidado com a sua aparência, mas não é muito intenso. Isso começa a aparecer, os prejuízos ficam um pouquinho maiores. Por outro lado, depressões graves, o sujeito
não consegue mais trabalhar, não consegue mais estudar, não sai de casa direito. Quadros muito graves, aquele paciente ele não toma banho, ele não se cuida, ele não escova o dente, ele não sai do quarto, fica lá todo fechadinho, no escuro o dia inteiro. Então um quadro grave normalmente é muito evidente. Então você precisa ver qual é o tamanho do prejuízo funcional que esse indivíduo tem. Leve, poucos prejuízos, toca a vida com uma certa tranquilidade. Moderado, começa a faltar no trabalho, problemas de relacionamento, as coisas em casa já não estão muito legais. E grave, o sujeito ele largou de mão, não toma banho, não cuida da casa, ele largou o emprego, não estuda mais. Então você vai observar isso de uma maneira um pouco subjetiva, segundo o DSM-5. Por outro lado, estrategista, você pode observar contando critérios, ou seja, a CID-10 propõe, tem 4 critérios, a gente vai chamar isso de leve. Tem 5 ou 6 critérios, a gente chama isso de moderado. Tem 7 ou mais, eu vou chamar isso de grave. Mas é um pouco lógico que quanto mais sintomas, mais critérios o doente apresente, vai ser uma gravidade maior. Ou seja, uma pessoa que tem 4 sintomas, normalmente vai ter menos prejuízo do que alguém que tem 8, 9 sintomas. Então, não se prenda muito nessa contagem. Olhe mais o prejuízo na vida do indivíduo, o prejuízo funcional. Estrategista, sintomas psicóticos na depressão unipolar. O que eu estou querendo dizer? Um paciente com depressão unipolar pode ficar psicótico? Pode, apenas em casos graves. Ah, mas como é que eu sei que não é esquizofrenia? Estrategista, o paciente vai começar primeiro com uma história de depressão, vai ficar triste, anedônico, cansado, baixa concentração, altera peso, altera apetite. O caso vai se agravando, você vai vendo longitudinalmente. E lá no final, lá na cereja do bolo, podem aparecer sintomas psicóticos, especialmente delírios. Os sintomas psicóticos dos transtornos do humor, como a depressão, normalmente não são sintomas muito bizarros, esdrúxulos, não são muito floridos, como na esquizofrenia, que envolvem coisas completamente sem lógica nenhuma, ET, enfim, vida extraterrestre, abduções, essas coisas bizarras ou vivosas de pessoas mortas. Então, em casos de transtornos do humor, normalmente são delírios de ruína, delírios de fracasso, que vão ali flertando com o que a gente chama de psicose, uma alteração grave do conteúdo do pensamento. Mas isso pode acontecer, lembrando que acontece apenas em casos graves. Ah, professor, isso quer dizer que casos graves têm psicose? Não, isso quer dizer que casos graves podem ter psicose. Então, fica atento. Estrategista, olha aqui um parênteses aqui na nossa aula. Subtipos da depressão. Blues do puerpério é um quadro de depressão? Não é um quadro de depressão, mas a banca vai jogar essa isca aí para você morder. Então, o que é o blues do puerpério? São alterações que podem envolver um humor um pouco mais lábil, mais sensibilidade, a mulher pode ficar com uma alteração discreta do sono logo depois que ela dá à luz, nos primeiros dias depois dela dar à luz. Então, esses sintomas que se convenciona chamar blues do puerpério, sintomas leves, sintomas um pouco inespecíficos, são autolimitados, ou seja, vão durar poucos dias. Então a mulher fica mais lábil, fica mais ansiosa, fica insegura. Mas isso vai durar 4 dias, 5 dias, 6 dias, 10 dias, 2 semanas e vai se resolver espontaneamente. Então esse é o chamado blues do puerpério, que não é depressão. Fica ligado nisso. Por outro lado, a depressão periparto, ou a depressão pós-parto, a depressão pós-natal, é um quadro de depressão. Então a gente precisa constatar que durante o periparto, ou seja, um pouco antes ou um pouco depois, começou um quadro de depressão. E como é que é um quadro de depressão? Você já sabe, tem que envolver humor deprimido e ou anedonia, mas aqueles outros critérios acessórios por pelo menos 14 dias na maior parte do tempo. Então se você vir isso logo depois que a mulher dá à luz, normalmente depois de algumas semanas, porque lembra, deu à luz, tem essas alterações inespecíficas, leves, você vai esperar esses primeiros 14 dias e vai constatar que na maior parte das vezes é um quadro de blues do puerpério que se resolve sozinho, espontaneamente. Mas se esse quadro se arrastar, se agravar, você vai chamar isso de depressão pós-parto e vai medicar. A gente já vai dar um pouco mais de olhar sobre o tratamento medicamentoso. Então,
Tratamento padrão para a depressão. E no blues, você não medica. E o que você faz, estrategista? Acolhe, oferece suporte e acompanha, porque o quadro é autolimitado. Aqui um detalhe. DSM-5 sugere que nós chamemos de depressão periparto ou depressão pós-natal até 4 semanas depois do nascimento do bebê. Já o Kaplan, uma outra referência, sugere que a gente pode dar esse nome até 6 meses depois. Beleza, estrategista? Então, vamos adiante. Epidemiologia da depressão, o que você precisa saber? Que isso é muito prevalente na comunidade. Entre 6% e 7% da população. E a depressão, ela vai ter fatores genéticos, fatores ambientais, e a maior parte das pessoas vai ter depressão por uma mistura, uma interação desses fatores, ou seja, tem uma genética favorável. A avó tem depressão, o pai, o tio, o cachorro, todo mundo lá da família tem depressão. Então essa pessoa tem uma genética para desenvolver depressão. E aí ela pode encontrar fatores ambientais como traumas, agressões, divórcios, ou seja, esses percalços da vida, os fatores ambientais. Então uma pessoa com fator genético mais fatores ambientais pode desenvolver depressão. Uma pessoa apenas com fatores genéticos, sem sintomas ambientais, sem fatores ambientais, também pode, assim como o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa sem nenhuma genética, apenas depois de um trauma, de algum evento na sua vida, pode desenvolver depressão. Normalmente é uma mistura desses eventos, desses fatores. Então, olha como isso é prevalente e vai aparecer na sua prova e também, com certeza, na sua prática clínica. Curso da depressão. Estrategista, olha só. A depressão é uma doença que tem um curso que é autolimitado também. A depressão, se a gente não fizer nada, ela vai ter uma duração de 3, 4, 5, 6 meses. Dificilmente vai ter uma depressão que dura mais de 1 ano. Então por que a gente trata? Por quê? Porque uma pessoa que está sofrendo, que tem prejuízo funcional na sua vida, a gente precisa tratar, a gente precisa abreviar esse sofrimento. Com um tratamento correto, a gente consegue encurtar o tempo da depressão. Em vez de deixar o sujeito meses e meses e meses com a depressão, porque em algum momento ela vai melhorar, ela vai remitir, a gente trata, melhora a qualidade de vida e encurta o ciclo da doença. Então, a depressão é uma doença que afeta, na verdade, pela primeira vez pessoas jovens. Então, o primeiro episódio da vida de alguém normalmente é lá pelos 30 anos. Então, 20 e tantos, 30 e tantos anos vai ter o primeiro episódio de depressão. Apesar disso, pode acontecer em qualquer momento, desde crianças até idosos. Mas quando a gente pega ali uma média, é lá na casa da quarta década, ou seja, dos 30 para frente, o primeiro episódio. Então, afeta pessoas jovens, principalmente. Beleza, estrategista? E o que mais? Você precisa saber que a depressão deve ser encarada como uma doença crônica e recorrente. E o que isso significa? Que a depressão que afeta aquele cara de 30 anos, aquela mulher de 30 anos, vai melhorar. Em metade desses pacientes, em algum momento, vai ter um outro episódio, ou seja, é recorrente na maior parte dos casos, 50%, 60% das vezes. Então, quando a gente tem, a partir do segundo episódio de depressão, a gente chama isso de depressão recorrente. E essas pessoas que sofrem de depressão recorrente vão ter uma média entre 5 e 6 episódios de depressão durante a sua vida. Então, isso causa muito prejuízo e muito sofrimento para as pessoas. Por isso é fundamental o tratamento e a abordagem correta. Então aí, depressão recorrente a partir do segundo episódio. E o que mais? Diagnóstico diferencial da depressão. Estrategista, olha só. Temos ainda só essa chamadinha, nem tudo é o que parece ser. Você conhece esse sujeito da foto, né? Temos ainda causas orgânicas e medicamentosas de depressão, ou seja, uma pessoa que nunca teve depressão na vida, tem 40, 50, 60 anos, começa a tomar um remédio e de repente desenvolve depressão. Opa, peraí, será que esse medicamento aqui, beta-bloqueador, antirretroviral, um anticonvulsivante, não está causando uma depressão? Pode ser. Então você precisa ver se existe uma associação temporal, ou seja, o paciente estava bem, por algum outro motivo, comecei um tratamento, e depois de algumas semanas ele desenvolveu depressão. Então essa é a depressão de causa medicamentosa. E também tem as causas orgânicas, como você pode ver aqui. Hipotiroidismo, HIV, mononucleose, Parkinson, enfim.
existem as causas orgânicas e medicamentosas da depressão. Você vai ter que ver o contexto, ou seja, paciente ficou com hipotiroidismo e meses depois, semanas depois, desenvolveu depressão. Provavelmente é sim algo relacionado a essa causa orgânica, ao hipotiroidismo, mononucleose, enfim, outras causas orgânicas. Tratamento da depressão. Estrategista, olha só. Quando a gente fala em depressão leve, sempre que possível você vai tratar esse sujeito com medidas não farmacológicas. Psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental e terapia interpessoal. E ainda você vai sugerir que esse sujeito mude o estilo de vida, faça atividades físicas, durma melhor, coma melhor, se exponha à luz solar, ou seja, muda seu estilo de vida, meu amigo, porque você tem um quadro leve e daqui a pouco, daqui a uns meses, volta aqui e vamos conversar. E por que isso, estrategista? Porque em depressões leves, a mudança de estilo de vida é tão bom quanto começar um remédio. Então você vai tratar a depressão, vai tratar tantas outras causas, outros problemas de saúde, hipertensão, diabetes, sedentarismo, ou seja, muda teu estilo de vida, porque em depressão leve isso já é o suficiente para a maior parte das pessoas. Professor, mas eu quero tratar um caso de depressão leve com remédio, posso? Pode, mas explica, orienta o seu paciente, toma essa decisão com ele. Olha, o remédio e essa mudança de estilo de vida, para o seu caso que sofre de depressão leve, tem a eficácia muito parecida. Você quer tomar o remédio? Tudo bem, mas você já foi informado que se você mudar estilo de vida, você vai ter um resultado tão bom ou melhor do que o remédio em casos leves. Por outro lado, se a gente está falando de uma depressão moderada, uma depressão grave, não tem por que adiar o tratamento medicamentoso. Estrategista, depressão moderada e grave é igual ao tratamento medicamentoso. Qual o tratamento? Para a sua prova ISRS, inibidor seletivo da recaptação de serotonina. E por quê, professor? Porque é melhor do que os demais? Porque é mais barato? Estrategista, porque tem menos efeitos colaterais, interage menos farmacologicamente, então depressão na sua prova moderado, grave, é igual ISRS, mais toda essa mudança de estilo de vida. Tudo isso é importante, mas você não pode adiar o tratamento medicamentoso. ISRS mais medidas ambientais, medidas não farmacológicas. Beleza até aqui? Olha só, em idosos, a gente falou que, eu acabei de falar, na verdade, que a gente precisa apontar o tratamento para os ISRS, que estão aqui, olha só. Mas em idosos, a gente precisa não só direcionar para os ISRS, mas a gente precisa direcionar para a sertralina, o escitalopram ou o citalopram. E por quê, professor? Porque dentre os ISRS são os que menos interagem farmacologicamente. Então, em idosos, pacientes que usam polifarmácia, pacientes que já têm outras comorbidades, ou seja, o idoso já está tratando a depressão, já está tratando a pressão alta, a diabetes, a artrite reumatoide, já está usando um monte de remédio. Então, o antidepressivo não pode interagir com essas outras medicações. Então, por isso que a gente vai direcionar o tratamento para os idosos, para sertralina, citalopram ou escitalopram. Professor, mas a banca deu essas três opções, qual eu escolho? Às vezes, algumas bancas maldosas podem jogar essa pegadinha. Se o paciente for idoso e tiver uma cardiopatia grave, você deve preferir a sertralina. E por quê? Porque o citalopram e o escitalopram podem causar um prolongamento do QT. Beleza, estrategista? Então vamos adiante. Começou o tratamento da depressão, você iniciou com sertralina, por exemplo, 50 mg, você espera mais ou menos entre 6 e 8 semanas para avaliar, esse tratamento está dando certo? É uma medicação boa? O paciente está respondendo? Por quê? Porque você tem aqui uma dicotomia, você pode ir para um lado ou para o outro. Observa aqui, paciente, ele está aqui deste lado, olha só, estrategista. Então ele veio para cá, você começou sertralina, 50 mg, e o paciente melhorou parcialmente, você vai aumentar a dose. Ou ainda, o paciente melhorou totalmente, mantém a dose, ganhou o jogo, segue o baile. Por outro lado, começou a sertralina 50 mg, o paciente ele não respondeu. O que você vai fazer? Você vai trocar o antidepressivo ou ainda associar medicamentos. Então você vai
fazer a seguinte consideração: a sertralina não ajudou o meu paciente. Eu posso colocar algum outro remédio, um estabilizador do humor, um antipsicótico atípico, um psicoestimulante, enfim, ou um outro antidepressivo em associação, ou ainda eu posso desistir da sertralina e começar um outro do zero. Mas tem um detalhe aqui que eu vou explicar para vocês. Olha só, quando a gente está aqui nesse período de 1 a 2 meses, observando a resposta do remédio, você pode sim fazer ajustes, ou seja, começou a sertralina, começou a fluoxetina, começou a paroxetina. Depois de 2 a 3 semanas, dá uma olhadinha lá no seu paciente. Ele está dando indícios que vai responder? Ele está dando uma melhoradinha? Lembra que o antidepressivo leva mais ou menos 2 a 4 semanas para fazer efeito. Então, dá uma olhadinha, liga para ele, marca um retorno, fala, ó, está sentindo alguma coisa? Pergunta para a esposa, pergunta para o marido, ó, melhorou um pouquinho? Melhorou? Segue o jogo, o paciente vai melhorar. Pode fazer algum ajuste de dose ali para cima. Por outro lado, o paciente fala assim, olha, não melhorou nada, na verdade eu estou piorando. Estrategista, isso é um indício de que o remédio não vai funcionar. Você pode, nestes casos, abortar a missão. Para esse remédio, descarta, porque se ele não tem nenhum indício de melhora, depois de 2 a 3 semanas, é muito provável que ele não vai responder esse remédio. Beleza, estrategista? Então, vamos lá. Seguindo adiante. Depois, o paciente melhorou. O que você vai fazer? Estrategista, o paciente melhorou no seu primeiro episódio, ou seja, eu tive só um episódio de depressão na vida. O que eu faço? Você vai manter o tratamento por mais 6 a 24 meses, ou seja, você não para de supetão, de soco, ou seja, melhorou, eu parei. Não, você continua, você mantém por mais 1 ano, 2 anos. Isso para o primeiro episódio de depressão na vida. Se a gente está falando do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, você vai fazer uma manutenção prolongada para o resto da vida. E também nesses casos, estrategistas, olha só, depressão recorrente, vai manter por muito tempo. Episódios muito difíceis de tratar, vai manter por muito tempo. Depressão crônica, uma depressão arrastada, mantém por muito tempo. Presença de comorbidades psiquiátricas, ou seja, o paciente tem depressão e tem toque, tem depressão e tem ansiedade, mantém o tratamento. Ou ainda o paciente que melhorou, mas tem alguns sintomas residuais, manutenção prolongada. Estrategista, depressão refratária. Confere se o paciente está tomando, se a dose é adequada, por quê? É uma depressão refratária, doutor. Eu estou tratando o paciente com 5 mg de escitalopram. Não é uma depressão refratária. O seu tratamento está ruim, é isso. Aumenta a dose. Até quanto? Até o máximo que o paciente tolerar. O que mais? É depressão mesmo? O diagnóstico está certo? Então, você viu isso daí. Tá aderindo ao tratamento, dosagem está boa, o diagnóstico está correto? A gente parte para as alternativas da depressão refratária. Uma combinação que a gente chama de foguete da Califórnia, ou combustível de foguete da Califórnia, California Rocket, do jeito que você quiser chamar, é a combinação de mirtazapina com venlafaxina, ou ainda, você associa várias drogas, antidepressivos diferentes, antipsicóticos atípicos, faz uma associação medicamentosa com uma psicoterapia mais intensiva, ou eletroconvulsoterapia, ou encaminha o paciente para a terapia com ketamina. E quando interna o paciente em depressão, estrategista, ideação suicida mais planejamento suicida, ou seja, o paciente ele já tem um plano na cabeça, ele já tem acesso aos meios letais, tem uma arma de fogo, comprou a corda para eventualmente cometer suicídio por enforcamento, interna esse paciente. Isso é uma emergência psiquiátrica. E quando mais? O paciente tem complicações orgânicas, ou seja, ele emagreceu tanto, mas tanto, mas tanto, que ele tem arritmia cardíaca, desequilíbrio hidroeletrolítico, insuficiência renal, então complicações orgânicas na depressão interna, ou ainda sintomas psicóticos, interna esse sujeito. E onde? Em um leito psiquiátrico de um hospital geral. Essa é a prioridade. Não está disponível em um hospital psiquiátrico. Beleza? Primeiro, tenta internar ele no HU, num leito psiquiátrico. Não tem? Encaminha para o hospital psiquiátrico. Distimia, rapidamente. O que é a distimia? É um quadro de uma depressão leve e arrastada que dura por pelo menos 2 anos consecutivos. Estrategista, você lembra que a depressão não dura todo esse tempo. A depressão ela vai melhorar em algum momento para voltar depois. Ela é episódica.
mas a distimia é um quadro lento, arrastado, que pode durar 10, 20, 30, 40 anos. É uma depressão muito chata, que não abandona, não larga o paciente, mas não tem muita gravidade. A gente chama isso de distimia. E tem essas características aqui: mau humor, irritabilidade, pessimismo e por aí vai. Alguns autores dizem que a distimia tem uma depressão muito mais subjetiva do que objetiva, ou seja, você olha para aquele seu vizinho que tem distimia e você não identifica a depressão, esses sintomas depressivos, mas ele está sempre se queixando, ele está sempre ali ranzinza, de mau humor, então é muito mais intrínseco, subjetivo do que objetivo. Você não enxerga aqueles prejuízos funcionais. Então, distimia é um quadro arrastado que dura mais de 2 anos consecutivos. Muitas vezes a vida toda desse sujeito. E como é que você trata a distimia? Voltando aqui, você trata a distimia com antidepressivos. Então é um quadro leve, antidepressivo dose baixa, é isso? Não, antidepressivo em dose terapêutica sempre, sempre. Beleza, estrategista? Vamos lá, bipolaridade. O que você precisa saber, estrategista? É um paciente que normalmente vai navegar pelo espectro do humor, pela tristeza, pela depressão ou pela mania, pela euforia. Então é um paciente que às vezes está triste e às vezes está eufórico, mania. Já vou explicar um pouco mais para você. O que é essa tal mania ou ainda essa tal hipomania? Estrategista, o que é mania? É o paciente ficar se sentindo eufórico por pelo menos 7 dias consecutivos e ele vai apresentar alguns sintomas característicos. Eu já vou mostrar. Ou a hipomania. O paciente ele vai ficar com sintoma, com euforia e mais alguns sintomas moderados, menos intensos, por pelo menos 4 dias. E não há psicose. Lembra, psicose é um quadro grave. Então, sintomas psicóticos durante um episódio da bipolaridade é um quadro grave, que vai ser característico vai ser compatível com a mania. Olha só um pouquinho mais dessa classificação. Então, você precisa encontrar um paciente eufórico e que tenha pelo menos 3 dessas características. Está grandioso, não precisa dormir, está mais falante, fuga de ideias, concentração está muito baixa, cheio de energia. E é um paciente que ele começa a fazer coisas estranhas. Começa a se envolver em atividades que não são a praia dele. Então é um paciente que de uma hora para outra ele muda. Ele fica elétrico, ele fica agitado, ele fica falante, ele fica gastador, ele fica impulsivo. E é um paciente que de repente ele vai fazer um esporte radical, pular de paraquedas, andar de jet ski, coisas que normalmente ele não faria. Então é uma mudança desse estado do humor do paciente, normalmente abrupta. Então o paciente de uma hora para outra ou em poucos dias, ele sai de um estado eutímico, ou seja, do normal do humor, ou ainda um estado deprimido e entra em mania. Tá bom, estrategista? Então, mania, quadro grave, que tem que durar no mínimo 7 dias. Hipomania, quadro menos grave, quadro moderado, que dura no mínimo 4 dias. Beleza? Então, olha só. Se a gente tem um paciente que fez mania, a gente tem o diagnóstico de bipolaridade do tipo 1. Mas, professor, você não falou que é mania e às vezes é depressão? Guarda assim, estrategista. Mania é tipo 1, mania é tipo 1, mania é tipo 1. Se o paciente fez mania, você vai dizer, esse sujeito é um bipolar do tipo 1. Não importa se ele já fez, se ele não fez, se ele vai fazer, se ele não vai fazer depressão. Viu mania é tipo 1. Por outro lado, o paciente ele nunca fez mania, ele fez apenas hipomania, aquele quadro que durou no mínimo 4 dias, menos intenso. Você precisa constatar que em algum momento ele já fez depressão, ou ainda ele fez depressão hoje e no futuro ele fez hipomania. Então quando você tem essa combinação de hipomania mais depressão, ou depressão mais hipomania, a gente vai chamar isso de bipolaridade do tipo 2. Então, estrategista, se a gente tem no mesmo quadro um cara ou uma mulher que tem uma depressão, que tem um estado de depressão e mania, ou seja, no mesmo dia está triste, está desanimado e entra em mania, vai assim muito rapidamente trocando essas emoções, a gente chama isso de quadro misto. Ou ainda, estrategista, se é um paciente que ele fica maníaco, depois ele melhora e rapidamente vai para a depressão, depois ele melhora e depois vai para a mania, ou seja, ele fica ciclando mania, depressão, pelo menos 4 vezes no mesmo ano, a gente chama isso de ciclagem rápida. Estrategista, aqui uma observação.
Os transtornos do humor são mais comuns em mulheres, 2 a 3 vezes mais comum em mulheres, seja depressão, seja quadros de bipolaridade. Beleza, estrategista? Aqui tem um detalhe. Os pacientes com bipolaridade, eles vão aparecer aí na sua porta, bater aí na porta do seu consultório, não na fase da mania, não na fase da hipomania. E por quê? Olha só, estrategista, se eu tô aqui, feliz da vida, eufórico, cheio de energia, minha libido super alta, me sentindo gostosão, grandioso, impulsivo, eu tô me sentindo muito bem, eu não quero saber de você, eu não vou te procurar. Esse eu é o meu eu verdadeiro, é assim que eu gosto de ser. Mas quando eu fico deprimido, quando eu fico triste, eu vou te procurar. Eu tenho saudade, eu sinto falta daquele meu verdadeiro eu. Então, estrategista, um paciente bipolar, ele te procura na depressão. E é por isso que você precisa rastrear sempre sintomas de bipolaridade, ou seja, você está vendo um quadro de depressão, pesquisa um pouco o histórico desse paciente. Será que ele já não fez mania ou hipomania? Em todos os casos, você precisa rastrear isso, porque o tratamento muda radicalmente, como a gente vai ver daqui a pouco. Olha só, então, bipolaridade mais comum no sexo feminino, atinge quase 2% da população e tem um curso crônico. Então, a bipolaridade normalmente começa mais cedo do que a depressão unipolar. Então, pode começar na adolescência, pode começar ali no início da vida adulta. Ou seja, lembra que a depressão começa lá na casa dos 30, 30 e poucos, mas aqui a bipolaridade normalmente se apresenta um pouco mais cedo. E fica ligado porque o primeiro episódio de bipolaridade pode ser um episódio depressivo. Então, às vezes é difícil. Você está lá diante de um quadro de alguém que tem depressão, mas você pode desconfiar que mesmo sem ele ter apresentado mania ou hipomania, esse sujeito, esse seu paciente, seja um paciente bipolar. Então, dá uma olhada aqui em como você deve investigar, como você deve rastrear esses pacientes. Então, se um paciente chegou para você, vou dar um exemplo, 18 anos, em depressão, nunca fez mania, ou você não identificou mania ou hipomania, ele está lá deprimido. Observa essas características aqui, estrategista. É muito precoce, tem sintomas psicóticos, é um quadro muito recorrente. E por quê? Porque pacientes bipolares têm mais depressão do que pacientes unipolares. Então, lembra que a gente está falando aqui de mania, de hipomania, mas esses pacientes bipolares, eles vão viver 30%, 40% da vida em depressão. E às vezes vai fazer um episódio de mania, 2 episódios de mania ou hipomania. Então, quando a gente pensa em bipolaridade, a gente tem que pensar em depressão. E é por isso que você precisa rastrear. O que mais? Início dos sintomas no pós-parto, ou seja, começou um quadro de depressão no pós-parto, fica ligado, é bipolaridade, ou a chance de ser é muito grande. Piora com o uso de antidepressivos, ou seja, o paciente ele fica com muita ansiedade, agitação depois que você deu um antidepressivo, fica ligado, pode ser bipolar. Ou ainda, o paciente ele melhora inicialmente, depois ele piora com o uso de antidepressivos, histórico familiar de bipolaridade ou de esquizofrenia. Ou ainda, um paciente que é muito irritado, agressivo. Tudo isso chama atenção para a bipolaridade. E se for bipolaridade, o que você faz? Como é que você trata? Você vai tratar com estabilizadores do humor ou antipsicóticos atípicos. Primeira linha, estrategista, você deve escolher sempre lítio. Lítio, 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 lítio. Quando que eu não uso lítio? Hipotiroidismo não controlado, insuficiência renal ou ainda doença cardíaca grave, um cardiopata grave. Não use lítio nessas situações. Se não, é lítio. E o que mais? Primeira linha, ácido valproico e também quetiapina, um antipsicótico atípico. Carbamazepina e lamotrigina são medicações de segunda linha. E os antidepressivos, estrategista? O paciente é bipolar, eu sei disso, mas ele está ali na minha frente e está em depressão. Posso usar antidepressivo? Resposta, não. E o que eu uso? Estabilizadores do humor, lítio, ácido valproico ou ainda quetiapina. Ele está em mania, o que eu uso? Lítio, ácido valproico ou quetiapina. Então, quando a gente fala em bipolaridade, a gente está falando em lítio, ácido valproico ou quetiapina, medicações de primeira linha. E por que eu não uso antidepressivo, estrategista?
que o paciente piora. Mesmo que ele melhore inicialmente, que ele dê uma melhorada na depressão, você vai desestabilizar o humor dele, vai fazer com que ele vai causar nele uma virada maníaca. Ele sai da depressão e entra na mania, ou ainda causa sintomas psicóticos, aumenta o risco de suicídio. Então, guarda assim, bipolaridade é igual a estabilizador. Vamos lá, rapidão. Ciclotimia. O que é a ciclotimia? É um quadro em que o paciente ele tem, olha só, estrategista, sintomas de depressão e tem sintomas de bipolaridade, mas ele não tem um quadro, ele não tem um diagnóstico de bipolaridade ou de depressão. Ele tem alguns sintomas daqui, alguns sintomas de lá, num quadro arrastado que dura mais de 2 anos. Ele não tem diagnóstico de depressão e ele não tem diagnóstico de bipolaridade. Ele tem uma pincelada aqui e outra ali. É isso que ele tem. Então, o que marca a ciclotimia é um quadro arrastado, longo, e pode durar por anos, de sintomas de bipolaridade e sintomas de depressão. Como é que você trata? Você trata com estabilizadores do humor ou ainda antipsicóticos atípicos. Suicídio, para a gente finalizar, olha só, estrategista, suicídio cai muito em prova. O que você precisa saber? Que o diagnóstico de suicídio, o evento suicídio é diagnóstico de um transtorno mental. E o que isso quer dizer? Estrategista, esse estudo que está aqui na tela, ele revelou para a gente que uma pessoa que comete suicídio, ela tem um transtorno mental. E por quê? Esse estudo revisou 15 mil casos e identificou que 97% dos pacientes, das pessoas que infelizmente consumaram suicídio, eles tinham um transtorno mental. E qual transtorno mental? Especialmente os transtornos do humor, depressão e bipolaridade. Então, suicídio é uma consequência de um transtorno psiquiátrico, de doença psiquiátrica. Fatores de risco. O que você precisa conhecer, estrategista? Fatores de proteção e de risco. Então vamos lá. Fatores de proteção: sexo feminino, casamento, filhos, família, gravidez, emprego, acesso à saúde, religiosidade, fé, espiritualidade. Fatores de proteção. Agora os fatores de risco: tentativas prévias, transtornos psiquiátricos, sexo masculino, médicos, os extremos da idade, solidão, divórcio, luto, desemprego, pertencer a alguma minoria, como os LGBT, ou como ser imigrante, enfim, alguma minoria étnica que sofra discriminação, preconceito, doenças crônicas, dor física e acesso a armas, são fatores de risco. Rapidamente, estrategista. Mulheres ou homens, quem comete mais suicídio? Estrategista, o chamado paradoxo do gênero diz o seguinte: mulheres tentam mais o suicídio, 3, 4, 5 vezes mais, mas homens cometem mais suicídio, mesmo tentando menos. E por quê? Porque homens se utilizam de métodos letais, armas de fogo e enforcamento. Paradoxo do gênero, mulheres tentam mais, homens conseguem mais. Quando internar um paciente em crise suicida? Volta aqui para mim. Então, estrategista, o paciente ele está lá depois de uma tentativa de suicídio, por exemplo. Observa se esse paciente ele está aliviado por ter sobrevivido, ele está feliz, ele consegue criar um vínculo contigo, ele tem planos para o futuro, isso é um bom sinal. Por outro lado, o paciente ele tentou suicídio, não conseguiu, está frustrado, está irritado, está embriagado, intoxicado, tem sintomas psicóticos, isso é um mau sinal. Ou seja, o paciente tentou o suicídio, ele está aliviado, ele está feliz por te ver, por estar vivo, isso é um bom sinal. Não necessariamente você precisa deixar este paciente internado. Por outro lado, se um paciente ele está bravo, está irritado, está intoxicado, está frustrado, não tem planos para o futuro, muita desesperança, está psicótico, interna esse paciente necessariamente. Beleza, estrategista? Então é isso que você precisa saber para a sua prova. Você vai pesar ali fatores de risco e fatores de proteção. Por exemplo, uma pessoa tentou o suicídio e aí chegou lá na sua emergência.
a família chegou junto, tem acesso à saúde, a paciente cria vínculo contigo, vocês fazem um pacto anti-suicida, a família vai ficar de olho, começa um tratamento, cara, não precisa deixar essa paciente internada. A família vai lá e abraça ela, você sente confiança, pode liberar essa paciente se ela tiver muitos fatores de proteção a partir de agora do que fatores de risco. Então, você vai fazer ali um peso, uma balança. Tem mais fatores de proteção, mais fatores de risco, para determinar se vai ficar ou não internada diante de uma situação de tentativa de suicídio. Mitos e verdades do suicídio. Olha só, quem comete mais suicídio, homens ou mulheres? A gente já viu, é o paradoxo do gênero. Homens cometem mais, mulheres tentam mais. Ser médico é um fator de risco? É um fator de risco. Por quê? Muita pressão, muito estresse, uma carreira muito difícil. Além disso, conhecimento técnico, acesso a drogas, medicamentos, enfim. Médico é sim um fator de risco. Médico, médica, enfermeiras, profissionais da saúde, de uma forma geral. Perguntar sobre o suicídio incentiva o suicídio. Estrategista, por favor, sempre pergunte sobre suicídio, sempre converse sobre suicídio, deixe essa porta, esse canal aberto. Os pacientes que se suicidam, muitas vezes sentaram lá na minha frente, lá na sua frente, e você não perguntou, e ele não teve o ímpeto, não teve a coragem de falar sobre o sofrimento. Então sempre pergunte, sempre aborde esse tema em todas as suas consultas, tá bom? O que mais? Uma pessoa que ameaça se matar só quer chamar a atenção. Isso é uma grande bobagem, um grande mito. Uma pessoa que ameaça, que fala, ela tá te dando um sinal, ó, não tô legal, tá bom? Mito. Suicídio não pode ser prevenido. Estrategista, todos os suicídios a gente não consegue prevenir, mas a gente consegue prevenir muitos suicídios, alterando fatores de risco, ou seja, a pessoa está solitária, leva essa pessoa para um convívio social, atividade comunitária, a pessoa está desempregada, arruma um emprego, diminui esse fator de risco. A pessoa está de luto, trata esse luto com psicoterapia, você tira um fator de risco, ou seja, você não consegue evitar todos, mas muitos são de fato preveníveis. Um indivíduo que sobrevive a uma tentativa está fora de risco, ou seja, aquela paciente que você viu que a família chegou junto, tem amigos, começou remédio, vai voltar no psiquiatra dali 2 dias, está fora de risco? Não está fora de risco. Lembra que uma tentativa prévia é um grande fator de risco. Então, uma pessoa que comete suicídio, que tenta suicídio e sobrevive, não está fora de risco. A mídia não deve abordar o tema suicídio e nem noticiar os casos. Isso aqui, estrategista, é o chamado efeito Werther, ou seja, se a mídia divulgar, fala muito sobre suicídio, vão aumentar os casos de suicídio. Estrategista, a mídia deve tratar isso com responsabilidade, não deve, por exemplo, abordar de forma sensacionalista, dizer como a pessoa tentou ou cometeu suicídio, mostrar o lugar, mostrar eventualmente o corpo da pessoa, isso jamais. A mídia tem o papel social de divulgar como essa pessoa pode procurar ajuda, onde essa pessoa pode ser ajudada, como essa pessoa ou a sociedade deve olhar para esse tema. Então, a mídia deve sim falar com responsabilidade sobre suicídio.